VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. E aqui eu abordo temas como maternidade real, yoga, meditação e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. Eu quero aproveitar antes de qualquer coisa e pedir para você que está aí nos acompanhando, curtir, compartilhar e, é claro, agradecer a todo mundo que tem acompanhado os episódios do VidaCast. E o episódio de hoje é o Portal do Nascimento e a Doulagem. E eu vou apresentar para vocês a minha convidada. Hoje eu recebo uma convidada que tem um lugar muito especial na minha história e ela já veio aqui com mais de 15 anos dedicados ao cuidado com gestantes. Sua jornada entrelaça as tradições do yoga e do ayurveda, as bênçãos da sabedoria ancestral das parteiras tradicionais e a espiritualidade do feminino. Fundadora da Morada da Doula, ela nos ensina que o corpo é um santuário, a respiração um refúgio e o parto um portal de transformação. Estar no parto para ela é a realização da sua missão, ancorar a vida e trazer tranquilidade para esse momento tão transformador que é parir. Bárbara Oxman. Nossa, que travei. Muito feliz de te ter aqui outra vez. Coisa obrigada, boa, obrigada. Obrigada e hoje, para a gente falar, né, sobre um outro tema também muito rico. E eu quero, então, começar te perguntando o que é a doulagem, para quem nunca ouviu falar e não conhece. Eu vou começar dizendo como é que eu descobri. Tá. Eu acho que é uma forma boa da gente entender, né? Quando eu engravidei da Sara, eu não estava, né? Eu e o Felipe, na época, a gente não era o pai da Sara, a gente não estava junto como companheiros, né? E aquela criança precisava nascer, né? Então, foi um momento, geralmente, quando a gente está grávida, que a gente começa a pensar, né? Como é que vai ser o parto? Quem é que vai estar comigo? Se eu quiser um parto natural, eu sei que é um parto que ele vai precisar de suporte, só que eu não tinha um companheiro na época. Então, assim, o pai não estaria comigo naquele momento, né? Quem poderia estar comigo? A minha mãe não era uma opção possível, né? Que a minha mãe sempre foi assim, que horror essas mulheres parindo, que a cesárea é muito melhor, né? Vai lá, te deita, corta, a criança sai, uma maravilha. Então, assim, ela não seria um acompanhante adequado, né? Para mim, que naquele momento já estava, né, conectada com o yoga, enfim, já queria que aquela criança pudesse nascer de uma forma mais natural possível. E aí eu descobri, então, que existiam mulheres que acompanhavam outras mulheres no momento do parto. Então, que existiam as doulas, que, para mim, naquele momento, ia representar esse lugar materno, esse lugar do acolhimento, esse lugar do colo, que eu sabia que aquela situação toda ia me deixar muito vulnerável, muito necessitando de muito suporte, de muito apoio. Então, eu descobri que existiam mulheres que acompanhavam, que não eram mulheres técnicas, não era a médica, não era a enfermeira, era uma pessoa para dar um suporte para mim. Né? Então, eu descobri a doulagem a partir do momento que eu necessitei de uma, né? Que eu necessitei de ter naquele momento, né? Isso há 11 anos atrás. Então, aquela mulher, durante toda a minha gestação, ela me ajudou, inclusive, a melhorar a minha comunicação com o pai da criança, porque a gente não conseguia se comunicar. Então, a gente fazia os encontros de casal e ela mediava a conversa entre a gente, assim, onde eu podia dizer exatamente o que eu queria, ele podia dizer exatamente como é que ele estava se sentindo, a gente colocava os nossos medos, as nossas angústias, as nossas expectativas, e ela ia ajudando a criar confiança para o processo. Ela ia me colocando numa situação de dizer, cara, você é capaz de parir, você vai conseguir, né? E entender como é que o parto funcionava, mas de uma perspectiva não técnica, Claro. né? De dizer exatamente o que ia acontecer, de que forma ela poderia me ajudar. Então, aquilo me trazia muita segurança, me trazia muita tranquilidade, muita calma, porque o companheiro, ele não conhece esse mundo, né? E é o filho dele que está nascendo também. Então, muitas vezes, ele também tem medos. E aí, então, todos os papos que rolavam com aquela profissional ali, que conhecia do yoga,
doula, que conhecia da Chantala, né? Que falava da massagem dos bebês, tudo de um cuidado mais natural com a criança, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de sling, que eu podia amarrar o meu filho no colo, sabe? Então, tudo aquilo que talvez estava dentro de mim, no sentido de o que eu queria oferecer para minha filha, naquele momento, ela fazia as pontes, sabe? Eu dizia, nossa, eu preciso muito dessa pessoa. E aí tu vai vinculando com ela, né? Então, foi assim que eu descobri as doulas, né? Que eram mulheres que estavam ali a serviço dessa outra mulher. Que é uma pessoa que vai estar comigo, que ela é minha, que é uma escolha minha, né? Que ela não é uma profissional técnica ali naquele momento, né? É muito lindo esse teu relato, e aí dá para entender também que então a doula ela faz parte de toda a gestação também, não é só lá no dia do parto, né? Sim, exatamente. Inclusive, tem mulheres que quando pensam em engravidar, às vezes falam assim, quando eu tiver o filho, Bárbara, tu vai ser a minha doula, né? Porque já é aquela pessoa que já vai te colocando dentro desse universo da maternidade. Claro. E a doula, ela tem assim, digamos assim, tu engravidou. Tá? Tu teve lá o teu positivo. Tu não conhece a realidade obstétrica da tua região, né? Então, tu vai falar com um profissional, com um médico, ele vai dar a visão dele, né? O alcance até onde ele pode ir. A doula é aquela mulher que ela conhece toda a prática dos hospitais, ela conhece diferentes hospitais, ela vai saber indicar os profissionais multidisciplinares, né? Então, a gente não tem só o médico, né? Então, a gente tem vários profissionais hoje que estão melhorando aquela gestação daquela mulher, que ajudam a mulher na alimentação, na fisioterapia, enfim, na parte terapêutica, em tudo. Então, a doula, ela faz muito essa ponte. Como ela conhece vários profissionais, ela conhece aquela mulher e ela diz, olha, acho que esse profissional aqui vai ter mais a ver contigo, com o que tu espera. Nem todo mundo quer ter um parto natural, né? Tem mulheres que engravidam e dizem, eu quero uma cesárea. E a doula, inclusive, pode ajudar nesses casos, porque ela não tem a ver com a via de parto. A doula não garante via de parto. Não é dizer, eu vou contratar uma doula, eu vou ter um parto maravilhoso, vaginal, absolutamente. Tu vai ter uma pessoa que vai estar ali, que vai te ajudar, vai facilitar aquele processo, mas a gente não sabe o resultado desse processo. Eu não posso vender isso. Claro. Me contrate e tenha o parto dos seus sonhos, né? Então, assim, eu consigo dar todo o suporte, fazer todas as conexões, todas essas pontes, mas a gente não sabe o resultado disso. Sim. É uma questão de confiança. Sim. E quando a mulher vai para uma cesárea, muitas vezes o bebê pode ser afastado, e aí o bebê vai para um lugar e o marido vai para outro, aquela mulher fica sozinha na recuperação. Né? A gente que já passou por cesáreas, a gente sabe, né, que a anestesia é uma coisa que deixa a gente muito vulnerável e aquela mulher fica sozinha. Então, a doula, ela também ajuda nesses casos. Né? Não é só para uma mulher que quer ter um parto natural ou vaginal, né? Porque é a mulher que vai te colocar na maternidade, Sim. que vai te trazer toda essa confiança sobre esse processo de maternar. Sim. Não é sobre via de parto, né? Que lindo isso, eu nunca pensei, né? Nunca tinha pensado que poderia, tipo, quem optou por fazer cesárea também pode contratar uma doula, claro, né? Tipo... porque a doula vai ajudar a relação daquele casal, vai falar muito sobre o pós-parto. E o pós-parto é independente de via de parto, né? Perfeito, claro, a gente sabe que na cesárea, às vezes, o leite demora um pouquinho mais para descer, aquela mulher vai lidar com as dores, né? Que é diferente do parto normal. Mas assim, tu vai poder ajudar ela na amamentação, o que esperar do bebê, né? Como é que ela vai organizar a rotina dela, como é que vai organizar a mala da maternidade... E tudo. Então, o suporte, ele é independente de via de parto, né? E eu acho que muito até é importante isso que tu fala, né? Porque quem faz cesárea tem as questões das dores também, da cirurgia muito forte, porque não é muito falado isso, O primeiro banho, né? Depois da cesárea. Como esquecer? Meu Deus. Como esquecer? Então, assim, a gente já se programa, inclusive, para poder estar lá, dar o suporte naquele momento. Claro. Né? Então, a gente pode ir no dia seguinte da cesárea, né? Acompanha aquela mulher ali dentro do hospital, né? Então, a gente tem livre acesso, assim, né? Sim. Então, pode dar todo o suporte. Eu normalmente faço uma visita em seguida que o bebê nasce, no dia seguinte do parto, assim, para ver como é que foi a recuperação. Só que não é um olhar técnico, eu não vou lá olhar o períneo da mulher, como é que ela tá? Como é que ela digeriu aquele parto, né? Principalmente quando não foi o parto que ela imaginava, né? Sim. Então, assim, ter essa figura de confiança, né? E um suporte que vem depois também, ao longo daquele puerpério, né? Então, muita coisa acontece ali naquele período e a doula acaba sendo essa referência, né? Só que, claro, existem doulas de pós-parto, que fazem só pós-parto. Entendi. Né? Porque é difícil, às vezes, tu conseguir fazer todo esse
esse atendimento, assim, sim. digamos, desde o início da gravidez até o pós. depois. Então tem mulheres que se especializam nessas questões de pós-parto. Aí são consultoras de amamentação, né? Trabalham um pouco mais relativo a essa parte do puerpério, né? Mas muito legal ouvir tu falar, sabe? Porque eu tive, por exemplo, eu tinha uma idealização de parto, que eu, pra mim, tipo assim, eu ia ter parto, assim, independentemente de qualquer coisa. Tu lembra, né, quando eu tava grávida? Sim. E no fim eu tive uma complicação e eu tive que fazer cesárea. E aí, isso que tu fala, né, de saber como é que foi o parto pra aquela mulher, tendo cesárea ou não, como que ela digeriu aquilo. E pra mim foi uma coisa muito difícil de digerir, porque saiu do que eu queria, do meu ideal. Claro que, né, também já aprendi ali, tipo, já veio a maternidade, assim, ó, controle zero. Já começa aqui. Mas, assim, e a minha frustração, né? E aquilo que eu lidei muito tempo, assim, com essa questão. Sim. E talvez, se tivesse alguém me acompanhando, poderia ter sido muito mais amenizado, claro. né? Assim. Hoje a gente tem, assim, uma situação, por exemplo, que o bebê tem que nascer, né? Que a gestação causa uma condição que a saúde da mãe está em risco, né? Então, a gente tem indução de parto. Então, tu pode ir para uma via de cesárea, né? Ou tu pode induzir o parto natural. Então, mesmo a mulher que vai fazer uma indução, a equipe, a doula, né? Vai tirando todas as dúvidas daquele procedimento antes do procedimento acontecer. Claro. A gente teve uma indução agora na semana passada, eu acompanhei a entrada do casal no hospital. Eles não eram daqui, eles eram da Colômbia, então não falavam direito a língua. Então, imagina, eu fui lá no momento que eles estavam chegando no hospital, acompanhei toda a internação, toda a ambientação no quarto, deixei eles assim, sabe, ambientados, tranquilos. Quando eu saí, chegou a médica. Depois... Foram 2 dias e meio que aquele casal não ficou sozinho. Tu não consegue fazer isso com uma pessoa só. Claro. Numa assistência com uma pessoa só. Claro. Né? Então, a questão da equipe, né? Quando a gente tem, assim, a experiência para aquele casal, né? Para aquela mãe, principalmente, assim, é muito melhor. Claro. Né? E chegar para um procedimento bem informado, sabendo o que vai acontecer, saber o que esperar. Perfeito. Então, a digestão dessa informação, ela é muito melhor. Perfeito. Né? Então, tu já está preparado para o que vai acontecer, né? Quantas mulheres que vão para cesárea, e eu falo, vai falando com o teu bebê, né? Vai explicando o que vai acontecer e tal, porque o bebê sente, né? Tudo que tu está sentindo, né? Sim. Então, tu já pode ir preparando, e isso se reflete ali depois também, né? No pós-parto, né? Independente de toda a queda hormonal que acontece, né? Daquela melancolia que dá depois do parto, né? Que é, né, comum para todo mundo, né? Sim. Então, só que tu ter esse suporte, ele faz toda a diferença. Com certeza, fica tudo mais leve. Fica né? tudo mais leve. E então, Bárbara, como é que o nascimento ele pode ser visto além do físico, mas também como uma experiência emocional e espiritual? Intensa essa pergunta. É intensa essa pergunta, né? Tudo começa, assim, para mim, em conexão, né? Porque a gente pode olhar o parto como um evento só fisiológico, né? E então, aquele bebê tem que nascer, aquelas contrações vão acontecer e aquela mulher vai passar por aquela experiência. Só que se a gente consegue trazer uma conexão para ela, entendendo que aquele evento que vai acontecer com ela tem um sagrado por trás, né? Isso a minha equipe fala muito, assim, o quanto que eles mudaram a própria assistência, né? Vendo eu trabalhar. Não que seja a melhor doula, não é isso, né? Mas é que tu vai mudando a forma. O profissional técnico, ele está acostumado com um protocolo. Então, ele espera que aquele corpo tenha uma resposta. Em tanto tempo tem que dilatar tanto, se não dilatou em tantas horas, então tem que fazer um toque. E aí, aquele profissional, ele está pensando só tecnicamente. E esquece que o que está acontecendo ali é algo muito sagrado. Então, eu sempre vou trazendo isso ao longo da gestação, assim, até da pessoa levar alguma coisa que representa a espiritualidade para ela ali na hora do parto, uma imagem, alguma coisa. Né? Então, aquela ambientação que tu cria, já cria uma atmosfera diferente, né? E tu entender que o que está acontecendo ali é uma ancoragem da vida. A vida está chegando, né? Pode ser, claro, que para aquele profissional ali seja 500, 300, né? Já viu aquilo ali muitas vezes, né? Mas para aquele casal e para aquele bebê, aquele momento ali, ele é único, né? Então, assim, é quase que como se tu vesse a manifestação divina. Tu vê um bebê saindo de dentro de uma pessoa, assim, não tem outra cena mais forte, intensa do que isso, né? E eu vejo muito o papel da doula como essa guardiã desse campo sutil, assim, sabe? De proteger falas, luzes,
mais exposição daquela mulher, assim, como se fosse exatamente para proteger aquilo, né? Porque fica, na hora que o bebê nasce, dá uma, né? Entra a pediatra, entra um monte de gente na sala, né? Isso quando a gente está num parto hospitalar. Por isso que às vezes o parto domiciliar, quando a mulher está na casa dela, esse campo ele é mais preservado. Claro. Porque não tem essa entrada de tanta gente, o atendimento ele é 1 para 1, né? Então aquela equipe está só focada naquela pessoa, né? Às vezes tu está no hospital, tu pega, troca de plantão, enfim, né? Claro. Então o nosso trabalho no hospital para trazer essa espiritualidade, ele ainda é mais intenso. Sim. Porque como é que eu vou manter isso num ambiente que não é um ambiente favorável a isso, né? É um ambiente de morte, querendo ou não, né? Ninguém entende o hospital como um lugar da vida, né? A gente, infelizmente, não tem maternidade aqui em Porto Alegre. Nem lei da doula a gente tem aprovado em Porto Alegre, né? É quase o único estado que não tem aprovado a lei das doulas, né? A gente tem a lei lá, que tem uma aprovação, mas ela ainda não está valendo como uma lei oficial do nosso estado, Mas hoje em dia, né? pelo menos, vocês podem estar Só juntos, né? em Porque um antigamente hospital. não pode. Em um hospital. Não acredito. De Porto Alegre inteiro. Não acredito. Não sabia. Uma cidade do tamanho de Porto Alegre. Nossa. Exatamente. Então, assim, né? Fotógrafo entra. Fotógrafo entra. Não que os fotógrafos, assim, ó, Sim, amo nada os fotógrafos, contra, mas assim... amigos maravilhosos de fotografia, mas assim, eles têm um medo que a doula, ela vai criar confusão, que ela vai brigar com o médico. Eu acho que até pode acontecer, eventualmente, de algum outro profissional que tu não conhece, né? Então, o hospital tem essa, né, essa preservação, assim, né? Mas, assim, é não facilitar algo que para o hospital é melhor, porque a doula diminui a chance de cesárea, ela diminui o tempo de trabalho de parto, ela reduz o uso de analgesia, então é menor custo para o hospital. Uma mulher que vai ficar muito menos tempo usando uma sala de parto. Só que o hospital não entende isso, ele acha que a gente vai, sei lá, fazer uma fogueira e queimar sutiãs no meio do hospital, sabe? Vamos parar aqui, tô com um baiá, pega o tambor, vambora, sabe? Eu não sei o que eles pensam que a gente vai fazer, sabe? Porque é quase que a gente tem que brigar para conseguir trabalhar, né? E não se cadastra, né? Nos hospitais, enfim, ou todo o cadastro. Quando eu comecei, claro, lá 10 anos atrás que eu fiz o meu primeiro cadastro, eu entrei assim, ó, a mulher, tu sabe que tu não pode falar nada, né? Porque tu sabe que não sei o quê, porque tu sabe que não sei o que lá. Eu, não, senhora, eu vou fazer tudo que vocês estão mandando. Bem assim. E aí depois, sei lá, acho que o último cadastro fosse pós-pandemia, que eles, né, fizeram e tal, assim, era café da manhã para as doulas, tapete vermelho, sabe? Assim, porque a coisa foi mudando, eles foram entendendo que eles iam perder cliente se a doula não entrasse. Né? Antes a gente entrava às vezes como segundo acompanhante, né? Então, só que até é pior para o hospital entrar como acompanhante, porque o acompanhante ele não tem assim obrigação nenhuma com a instituição. Se eu quiser dar um soco numa enfermeira como acompanhante, eu posso, porque eu não sou um profissional do parto, né? Então, assim, às vezes até uma burrice da instituição não fazer esse cadastro, e a associação, né? A gente tem a ADOSUL, né? Que é a Associação de Doulas, ela pode inclusive notificar aquela doula que teve uma má conduta, né? Então, é muito melhor eles abrirem cadastro do que simplesmente a gente entrar como segundo acompanhante. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é um lugar complicado ainda, né? Para a atuação da doula. Não é uma profissão, a doula é uma ocupação, né? Então, não existe um sindicato, existe uma associação que funciona muito bem, mas, assim, é uma luta diária em termos de achar esse espaço da doula, né? Que loucura, né? Porque tu falando assim, veio assim uma viagem, né? Porque antigamente né? Era só assim que as mulheres pariam, né? Exato. O homem nem tava, às vezes, junto, né? E, tipo, que retrocesso é esse, gente? Tipo, isso aqui sempre foi assim. O que é, né? Sim, que loucura, né? Eu vejo que, assim, as más condutas, elas vieram aumentando com o tempo, né? Querendo ou não, a doula, ela é um profissional que ela tá ali testemunhando uma má conduta. O médico não quer isso. O médico não quer isso. Ele quer fazer o que ele quer. Né? Querendo ou não, é isso que ele quer fazer. Se ele tem um horário... Porque isso é o protocolo. Exatamente, tem uma janta. Eu tenho uma janta aqui, não pariu. Desculpa, se o bebê não desceu, vamos para cesárea. E aí faz acreditar que aquela cesárea era necessária. E a mulher diz, não, me salvou minha vida. Salvou minha vida e a vida do meu bebê. Porque que médico que vai ficar 26 horas num trabalho de parto? Não ficam. O convênio paga 6 horas só, né? Então, assim, se tu tem uma doula ali, tu tem um profissional que não tem um vínculo com o hospital, que não tem um vínculo com o médico, testemunhando aquelas práticas. Então, isso, inclusive, quando a mulher engravida, e a doula ajuda muito a mulher a escolher o profissional, que ela vai dizer assim, faz algumas perguntas para esse médico, para ver se esse médico realmente é um médico que vai ter uma conduta fisiológica do parto, humanizada. Se o médico chega assim, não, a gente não precisa falar de parto, lá com 30 e poucas semanas a gente fala, já abre teu olho. O médico, que ele é o médico que entende a fisiologia, ele vai dizer, tenha uma doula.
procure uma doula. Ele não vai dizer, não, teu marido pode ser doula. Tem uns que falam isso. Ah, mas não tem uma tia que pode ser, é sério. Inclusive, um médico, uma vez eu ouvi uma carta que ele escrevia para a gestante, dizia qualquer um pode ser a doula. Uma tia, um tio, né? Então, assim, é não entender que aquele profissional, embora ele não seja um profissional técnico, ele é um profissional fundamental naquele parto. Fundamental. Porque só eu posso entrar num lugar, exatamente por não ter essa responsabilidade técnica, de pura conexão com aquela mulher. Claro. Então, a experiência daquele parto vai ser outra para aquela mulher. É completamente diferente. Para aquela mulher e para aquele marido também. E para a criança. E para a criança também, que vai chegar num outro ambiente, né? De uma outra forma, né? Então, falta um pouco esse entendimento de quem é a doula, o que a doula faz, né? Exatamente por isso que eu fundei a Morada da Doula, né? Para conseguir, inclusive, ajudar as outras doulas a se posicionar de uma maneira um pouco melhor, entender, né? Reforçar esse papel, essa importância perante essas equipes, perante as próprias gestantes, né? Dizer, não, cara, o teu papel ele é fundamental, ninguém vai te substituir, né? Todo o conhecimento que tu tem, e fora a ancestralidade, né? Claro, eu tenho, né, muitas parteiras da minha tradição, né? Então, quando eu tô ali dentro, eu não tô sozinha. Então, eu ancoro algo muito forte no parto, isso todas as gestantes falam, né? Então, assim, a presença é quase que um canal de luz que tu abre ali dentro, né? Pela minha presença. Porque eu tô conectada com essa ancestralidade. Claro. Uma tia não vai fazer isso. Porque ela está também com medo, ela não sabe se aquele tempo ali é o tempo certo, se aquela contração, aquele sangramento. Como é que tu vai dizer que aquela pessoa pode ser substituída por um familiar? É um absurdo. É um absurdo. Mas isso que tu fala, né? Essa maneira também da gente chamar o nascimento de o portal do nascimento, né? Como tu falou no início, uma manifestação divina. Eu acho que as pessoas, elas não olham assim com esse olhar. E é tão bonito, porque é isso, é o início de uma vida, né? Um dia eu li num livro que as mulheres estreiam a vida. Tipo, olha isso, é realmente uma estreia, assim, tipo, dia 1 daquela pessoa, né? Porque é uma morte, né? O parto, porque o parto é o partir, né? É o que parte. Então, é uma morte. Aquela mulher morre naquele dia, né? Como se eu estivesse indo exatamente para assistir a morte de alguém, não a vida. Que loucura. Né? Aquela mulher, ela tá morrendo e uma criança tá chegando. Né? Aquele chakra coronário está passando no chakra básico da mulher, né? Por isso que é o coroar, né? Que é o chakra coronário, né? Então, assim, é uma explosão muito forte de energia que acontece ali naquele parto, né? Então, aquela família, ela se transforma, né? Aquela criança que chega, ela transforma tudo. Sim. E a criança, sabendo depois da história do seu nascimento, né? E tu poder contar para essa criança, ai, foi muito legal, tava fulano e ciclano comigo, a mãe tava muito bem, tava muito conectada. Meus filhos até hoje gostam de saber a história do nascimento deles, né? Sim. Que é o dia mais importante da vida deles. Como é que tu quer contar essa história? Sim. Tu quer contar que tu estava com medo, que tu estava sozinha, que tu sofreu violência, que tu ficou abandonada, que tu ficou sem comer, que tu ficou sem beber, né? Que é o que acontece. Sim, né? Então, a gente entender que não é só uma questão do parto ser humanizado, né? Que se fala muito desse termo hoje, né? Mas é a questão daquela situação ali ser uma situação muito diferente, muito especial para aquela criança e para aquela família, assim, né? Tem que ser muito preservado, né? Com certeza, e o que eu acho muito bonito, sabe? Que tu fala, assim, né? Que acontecem todas essas violências mesmo no ambiente hospitalar, não, nem sempre, mas, assim, muitas vezes. Claro. E com aquela mulher que, como tu acabou de falar, né? Ela acabou de morrer para uma vida e vai nascer como uma mãe, por exemplo, né? E ela tá muito vulnerável naquele momento e às vezes vêm as enfermeiras com umas falhinhas que eu nem vou falar aqui, mas assim... Que são mulheres que provavelmente sofreram isso. São mulheres que também sofreram isso. Então, assim, quem não recebe não doa. Sim. Né? Então, tu só tá perpetuando a violência. Que coisa, tu não consegue quebrar esse ciclo, né? Tipo assim, eu fui maltratada no meu parto, então também vou te maltratar. Sim. Né? Porque eu também não recebi isso. Então, como é que eu vou doar aquilo que eu não recebi? Sim. Então, como é que se quebra isso? Tem que mudar isso de alguma forma. E a gente não tá falando só da gestante negra, sem dinheiro. Sim. Porque isso acontece no sistema privado também. Com certeza. Né? Então, talvez até mais. Exatamente. Dizer. Com médicos de convênio, enfim, que a gente sabe, né? Que o cara tá ali muitas vezes contabilizando a quantidade de partos que ele faz, né? E acaba passando uma informação para a mulher que a gente sabe que não é verdadeira, né? Tanto que a gente diz, o melhor item, o item mais importante do enxoval de uma mulher é a informação. Não tem outra coisa mais importante. Ficar fazendo listinha ela tem que... É legal também, é gostoso, né? Mas assim, às vezes tu vai lá, tu vai cobrar um parto, né? E a pessoa vai dizer, pô, às vezes é o preço que, sei lá, tu vai botar um papel de parede no teu quarto do teu filho. E aí tu vai dizer que não tem dinheiro para contratar uma doula ou uma equipe, sabe? Então, assim, é entender que o dinheiro ali naquele momento vai preservar a tua vida e um trauma
trauma daqui a pouco, que vai ser um trauma que tu vai ter que digerir pro resto da tua vida. Sim. E não há papel de parede que compense, né? Então, assim, é saber usar o dinheiro, né? Claro. Já começa a juntar, já começa a se preparar, porque, querendo ou não, a gente tem que ter uma equipe no parto, não adianta. Se tu tem condições, é a melhor experiência que tu vai ter. Claro. Pro dia né, o teu corpo ali, ele tá completamente vulnerável, né? Sim. Sentir uma criança passando dentro de ti, né? E para as muito mulheres forte, entenderem né? também, eu acho, né, Bárbara, que assim é isso, se a mulher tiver esse suporte, esse acolhimento, essa atenção depois, né, logo depois que a criança nasceu, ela vai lidar com a maternidade de uma outra forma, com certeza. Principalmente esses primeiros, tem os primeiros 100 dias também, né? Sim. Que é muito intenso pra gente, então assim, pô, se ela tiver isso, imagina que diferença que vai fazer. Com certeza, né? como tem nos outros países, né? Eu tendo casais muito à distância também, né? Brasileiros que moram em outros lugares. Tu consegue fazer isso também? Sim, direto, faço muito pré-natal à distância, assim. Que legal. Porque às vezes são lugares assim, eu tenho um casal que tá em Dublin, né? Então lá eles falam assim, quanto menos informação significa que tá tudo bem. Então ela não recebe informação de peso do bebê em ecografia, não recebe em que posição que tá o bebê, qual é o tamanho, porque tá tudo bem. Então assim, ela só vai saber se tem alguma coisa errada. Sim. E aí é tudo muito genérico, né? As conversas e tal. Então a gente faz todo o pré-natal toda à distância, assim, mostra exercício pela câmera, e eu vou dando toda, porque parto é parto em qualquer lugar do mundo. Sim. Né? Ela só tem que me passar um pouco a informação de como é que é a assistência lá, né? Então, é tão importante a gente ter esse conhecimento ao longo da gestação, assim, né? Sim. Porque tu vai lidar com o processo de uma maneira muito melhor depois, assim, Sim. também, né? Sem Quanto dúvida. mais conhecimento tu tiver, né? Então, vamos lá. Quais são os principais desafios emocionais e físicos que uma doula ajuda a lidar? Olha, quando eu conheço um casal, quando o casal vai a primeira vez lá no consultório para a gente conversar, muitas vezes eu não falo de parto no primeiro encontro. A gente conversa muito sobre como é que aquela pessoa lida com a vida dela, né? Porque a gente não está falando só de parto, né? Tu vai lidar com o parto da maneira como tu lida com a tua vida, né? Então, assim, como é que tu lida com a dor, né? Como é que são... quais são os teus medos? Né? E muitas vezes entender aquela mulher, entender qual é a história dela, qual é a forma de nascimento, né? O que falaram para ela de parto? Porque às vezes a gente tem aquelas histórias de família, porque aqui, ó, fulano teve um parto horrível, né? E aquela pessoa já está indo para o trabalho de parto assim só com histórias negativas, só com as tragédias, né, da família inteira, né? Às vezes ela teve um nascimento traumático que a mãe passou, né, por alguma questão no parto. Isso se reflete, né? Porque a mulher, quando tá grávida, ela vai parir, ela vai sentir o que ela sentiu quando ela estava na barriga da mãe dela. Então, como é que foi aquele parto, né? Eu sempre convido e faço esse convite para que eles procurem saber essa informação de como é que eles nasceram, né? Então, tu começa a extrair sentimentos muito profundos, assim, né? Que não é só o medo da dor. Claro que todo mundo tem medo da dor, medo do desconhecido, daquilo que eu não controlo, né? Isso todo mundo sabe, né? Mas o que levou a pessoa a ter aquele medo? Né? O que leva aquele homem a pensar que talvez ele pode perder a mulher no parto, que ele pode perder o filho no parto, e ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso. Então, tu integrar o medo, tu olhar para o medo e dizer, tá bom, medo, eu tô te vendo, é isso, esse é o meu trabalho, né? É pegar exatamente aquilo que ninguém fala, aquilo que ninguém quer dizer, aquilo que ninguém quer olhar e dizer, não, vamos integrar. Qual é o medo, qual é o pior medo que tu tem? O que tu acha que de pior pode acontecer? De mais difícil pode acontecer? E isso vai te tornando menor. Claro, né? Porque aquilo que a gente não olha, que a gente não vê, toma uma proporção imensa. Então, tu vai integrando aqueles medos ali, né? Tu vai integrando aquela dificuldade que a mulher tem. O que eu percebo, né, ao longo da gestação, assim? As mulheres, muitas vezes, sentem que o companheiro está muito desconectado, que ele não está atento, né? Aquelas necessidades mais sutis da mulher, que aquela mulher, ela não sabe exatamente o que vai acontecer, não sabe se o bebê está bem, trabalha muito e acha que não está conectada, acha que não vai conseguir parir porque não tem essa conexão, porque às vezes a gente falar de conexão parece que causa até uma culpa na mulher. Porque eu só trabalho o dia inteiro e eu não estou conectada, eu não vou parir, né? Mas a conexão, ela tá ali, o bebê tá ali dentro, né? Ela é uma coisa natural. Então, às vezes, até tu atenuar um pouco essas culpas, aliviar um pouco o peso para a mulher, tipo, não, vai comer, ver uma Netflix lá, feliz da vida, alivia um pouco também, né? Porque às vezes a gente também cria uma coisa muito romantizada do parto, né? E a gente tem que entender, cara, o trabalho de parto
puta de um trabalho, Sim. sabe? É um negócio difícil pra caramba, não é maravilha a gente ver as fotos, né? Claro. E aí tu olha lá o vídeo, né, daquela mulher parindo, na banheira, né, o marido fazendo carinho, aquela mulher tá toda cagada, sabe? Sim. E não é assim, não é o que a gente vê. Né? Então, assim, trazer a realidade do parto e dizer, cara, tu pode cagar na frente de todo mundo, tu pode vomitar na frente de todo mundo, tu vai mandar todo mundo, sabe, a merda e tá tudo bem, sabe? E isso é trazer o parto para um lugar mais de realidade. Tirar um pouco da fantasia, tirar um pouco da romantização do parto e dizer, cara, pode acontecer tudo isso, ou pode não acontecer nada. Só que tu vai lidar com ele da maneira como tu lida com a tua vida. Claro. Como é que tu lida com as coisas quando acontecem contigo, com os seus estresses, com o teu, né, com o teu dia a dia, tu vai lidar assim com o parto também. Não vai virar uma outra pessoa na hora, né? Então, é um exercício de autoconhecimento. E aí tu vai diluindo esses sentimentos que não são sentimentos que talvez tu consiga controlar tanto, né? Sim, então, o meu trabalho é exatamente esse, é fazer com que a mulher se conheça, que aquele marido se conheça e criar, muitas vezes, facilitar uma conexão entre eles. Perfeito. Às vezes é criar um momento ali que um vai fazer carinho no outro, né? Tu vai ensinar uma massagem, um óleo, né? Que eles possam, que o marido sinta que ele está contribuindo, né? Porque ele sempre fala, porque é tudo no corpo dela, né? O que eu vou fazer? Não posso fazer nada, né? A mulher cheia de dor na lombar, dor nas costas, não sei o quê. O cara, mas é no corpo dela, né? O que eu posso fazer? Pô, faz uma massagem na tua mulher, sabe? Pega um óleo, né? Vai pesquisar alguma coisa, vai ajudar, né? Porque aí tu vai estar contribuindo efetivamente para aliviar um pouco aquela dor física que a mulher está sentindo, né? Sim, porque é isso, né? Existe, tá ali uma barriga crescendo, dói a lombar, dói o quadril, dói o pé, tudo, exatamente. Né? A mulher tá inchada, né? Com os pés inchados, pô, bota o pé para cima, pesquisa um óleo que alivia o inchaço, descobre uma massagem, paga uma massagem para ela, vê o que ela tá comendo, ela tá se alimentando bem, ela tá tomando água, né? Então tem muitas formas de tu ajudar essa conexão entre o casal e isso se reflete no parto. Sim. Se a mulher chega braba, come no parto, isso aparece também. A gente vê na hora. A gente vê na hora, só aqui, ó, né? Teve umas que mandava tu quer dormir? Então tu vai pra casa. O cara de morto lá, de 20 horas, né? E ela olhava assim pra ver se ele tava acordado. Tu quer dormir? Tu quer ir pra casa? A gente chama o Uber pra ti. Muito bom. Sim, né? Na hora do parto, tá lá, né? Foda-se qualquer coisa. Porque eu sempre falo, olha, tu pode sair, tomar um café, a tua mulher não pode, né? Então, às vezes, a mulher tá lá com dor, olha, o cara tá no celular aqui, ó. Ah, não. Tipo, rindo de stories, assim. E a mulher lá... Sim. Pô, é foda, sabe? É difícil, o cara tá lá, a mulher tá lá, assim, e é o filho dos dois. Não é só o filho dela. Então, tu vê, né? Putz, é a importância, né, do trabalho de vocês mesmo. A gente vai dar um chute no celular do cara na hora. Tipo, vamos, levanta. Né? Não é hora Mas de fazer aí, isso, aqui isso tu ensina antes. Exato. Isso tu ensina antes. Por isso que eu tô falando como é importante esse acompanhamento já na gestação. Porque o cara vai se dar conta, às vezes não é uma questão de má vontade, às vezes o cara não se ligou, ele não se deu conta de que ele pode contribuir. Mas se tem uma doula, ela vai dar esse toque, ó. O médico não vai fazer isso. O médico não faz. O médico vai lá, mede fundo uterino, vê como é que tá, vê os exames, boa noite. A doula tá ali, assim, ó. A doula tá ligada nesse sutil, que é o que muitas vezes interfere. A mulher, às vezes, ela se perde, se desorganiza. Claro. Se tem alguma coisa errada ali, ou se tem alguma conversa que tá, né? A mulher tá com tudo aberto, né? A chakra tá tudo muito aberto, assim, né? Bom, gente, vou aproveitar que a gente já tá no meio do nosso episódio. Vou pedir para vocês curtirem, compartilharem esse episódio com as mulheres que precisam escutar. Com os homens também, é verdade. Com os maridos de mulheres grávidas, principalmente. Com os homens também que têm amigas, irmãs, todo mundo. Assistam, compartilhem esse programa, porque tem informações muito valiosas, mulheres. A gente precisa voltar para esse lugar que era nosso, que nos foi tirado e que é a melhor maneira da gente trazer uma vida para essa vida. Então, assim, assistam esse episódio. E aí eu quero agora, então, te fazer uma pergunta que vai ser meio polêmica. Tem sempre a hora da polêmica. Então, assim, quais mitos e quais verdades do parto humanizado? Parto humanizado não é parto na banheira. Não é parto no mato. Sabe? Já quebramos um mito aí, né? A humanização do parto, ela tem pilares, tá? Que fala sobre o protagonismo da mulher, medicina baseada em evidência, equipe multidisciplinar. Então, lá, né, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu os pilares do que é a humanização do parto. Só que a gente acha que parto humanizado é local de parto.
ou é tipo de parto. Já teve casais que chegaram para mim assim, não, porque parto humanizado é aquele na banheira, né? Ou tipo, teve um casal uma vez que falou para mim que, nossa, a mulher saiu da cama e pariu no chão, que nojo. Imagina um chão de hospital, sabe? Então, assim, o parto humanizado ou o atendimento humanizado é um atendimento onde o protagonismo da mulher, ele é o principal. Então, ela vai escolher a posição de parto, ela tem liberdade para se alimentar, ela tem a liberdade para se movimentar, ela tem acesso a uma equipe multidisciplinar, né? Então, ela pode ter ao longo da sua gestação, e é recomendado que ela tenha a fisioterapia pélvica, a nutrição, a doula, né? Essas terapias ao longo da gestação. Uma enfermeira obstetra, né? Inclusive, hoje o convênio, ele consegue reembolsar. Às vezes, as mulheres não sabem que elas têm direito a muitas coisas que o próprio convênio reembolsa, né? Então, a doula, ela também ajuda nesse sentido da mulher organizar o pré-natal. Claro. Às vezes, ela não tem uma equipe porque ela acha que ela não tem dinheiro, mas o convênio, caso ela tenha, reembolsa muita coisa, né? Desse atendimento, assim. Então, o atendimento humanizado do parto, ele é um atendimento que entende que o parto, ele é fisiológico, que eu não tô lá para corrigir problema, aquele profissional, né? Então, eu não chego num parto esperando que o corpo tenha uma resposta X, Y, Z. Eu tô lá para expectar, para observar, né? Então, isso é o fisiológico, isso é o humanizado, então, né? Nesse sentido, né? Esse já é um mito, assim, que o parto humanizado pode ser em qualquer lugar, Em qualquer né? lugar, exatamente. A humanização do parto, ela fala sobre esses pilares. Então, desse protagonismo, de qualquer intervenção que aquela mulher tenha que sofrer, que seja uma intervenção baseada em evidência. Não é porque eu acho que tem que fazer. Então, isso tem que ser explicado por casal. Então tu vai fazer uma ocitocina, a gente vai ter que induzir o parto, enfim, porque isso o teu bebê precisa, segundo as evidências científicas, né? Então, a humanização do parto, ela não fala sobre o lugar onde a mulher vai parir, né? Só que, claro, se a gente pensar, existe cesárea humanizada, a partir do momento que tu tem uma mulher lá deitada, ela perde o protagonismo, né? Aí, o que eles dizem que é uma cesárea humanizada? Tu diminuir a luz do bloco, tu botar uma música, tu fazer uma ambientação, o bebezinho nasce, o campo é baixo e vem direto pro colo dela, né? Então, não, isso tu tem como... É que a palavra humanizada acaba abrangendo muita coisa, né? Mas é no sentido de tornar aquela situação a mais fisiológica possível, né? Então, mesmo que seja dentro de uma cesárea. Então, o bebezinho é colocado no colo, né? Fazer aquela hora de ouro. Então, o bebê não é afastado da mãe, sabe? Então, é nesse sentido que a humanização preconiza, né? E o atendimento do profissional ser um atendimento mais atento, mais individualizado, né? Então, isso é um atendimento humanizado, né? Perfeito. Então, acho que esse é o mito principal que a gente precisa a gente falar, acha né? que, então eu vou parir no mato, ou parir na água. Não, claro, se a água é uma forma de alívio, tu pode... Só que, claro, tem profissionais que não atendem parto na água. Então, tira a mulher na hora de parir, né? Então, assim, por exemplo, aconteceu uma situação num parto uma vez que a mulher estava na piscina, né? Ele era um profissional que não era um profissional... que a gente conhece as condutas, né? Até porque hoje existe uma possibilidade, se tu tem convênio, de tu entrar em contato com o teu convênio e perguntar se aquele médico, qual é o índice de cesárea, qual é o índice de parto normal daquele médico. Todo convênio é obrigado a te fornecer essa informação. Então, se tu pega um médico lá que tem 80% de cesárea, sabe que a cada 10 partos, 8 é cesárea. Será que aquelas 8 mulheres precisavam de cesárea? Né? Então, a gente sempre indica assim, olha, tem que ser um índice pelo menos abaixo de 60%, né? Para aquele profissional e tal. E aí, essa mulher estava com um profissional que eu já sabia que não ia ser um profissional, né, com uma conduta correta, né? Até foi o único parto que eu saí chorando na minha vida, nunca tinha saído chorando de um parto. E ela era uma mulher incrível, assim, sabe? Incrível. E aquela situação que se eu não tivesse ali, aquela mulher não teria parido. Assim, não teria. Porque ele foi o único parto que, se uma doula brigou nessa situação, fui eu, assim. Troquei a mulher de sala, ele não queria que abrisse banheira, e, sabe? O casal estava todo preparado para usar isso, né? E aí, quando ela estava quase parindo, ela estava na banheira, ele pegou e disse, agora posiciona ela para o parto. Então, tu falar isso não é uma conduta fisiológica, porque naquele momento aquilo é mais fisiológico para ela. A posição que ela assumiu, que ela tem mais conforto, né? E aí ele mandou posicionar, deitar de barriga para cima, porque ele quer facilitar a visão dele. Porque para a visão dele, deitada ali é onde ele enxerga melhor. Só que se tu pensar em termos de posição, o médico muitas vezes está acima da mulher, né? A mulher está aqui, o médico está aqui. O que a humanização faz? Ela inverte. A mulher está aqui. E o médico, ele está agachado, né? Tu vê, às vezes, fotos de partos humanizados, tá o médico num cantinho, agachadinho, sabe? Assim, agachadinho no cantinho, só olhando e tal. Ele está abaixo da mulher, né? Se tu põe a mulher deitada e o médico aqui, tu tá colocando o médico acima da mulher, né? Então, é bem difícil, assim. Só que
são culturas. O cara que, sei lá, atende há 50 Sim. anos. Sim. Mas que bobagem essas coisas, sabe? E ainda chegou no final bem aquela situação, assim, de pegar o marido e mostrar o períneo da mulher e dizer, olha aqui, o que esses partos fazem. Bem assim. Ai, meu Horrível, Deus do horrível, horrível, céu. horrível. Que absurdo. É. Violência total, né? Violência. E é um cara que só se Violência referia ao total. marido, ele não falava com a gente. Violência. Então, machismo, né? Meu Deus. Então, assim, mas graças Que a Deus, tristeza. assim, eu acho que com o tempo, né, esses médicos também Sim, vão eles estão perdendo a vez, perdendo a graças a vez, Deus. graças a Deus, Graças né? a deusa. Mas assim, o cara deve ter atendido pelo menos umas 300, 400 mulheres, Imagina né? essas mulheres. Que às vezes não se dão nem conta Claro, que não. sofreram E isso, na hora né? também tu tá tendo, depois tu tá É, com o bebê, tu tá no puerpério, tu tá nem exatamente. quer pensar Tu sobre nem quer isso, pensar mas sobre isso isso. vem depois. Vem, Isso vem, vem. isso Por isso que vem hoje, muito quando a forte. mulher engravida, ela já Principalmente se ela sabe, quer ter né? outro filho, né? Exatamente. Quantas mulheres dizem que não querem ter filho por causa do parto, né? Por causa da violência que sofreram, né? Nossa, Aí muito. tu imagina, tu tá deixando de gerar uma vida, de dar uma continuidade na vida pelo trauma profundo que tu sofreu naquele momento, assim, né? Que coisa. É muito forte, né? Muito forte. É muito forte, assim. É. Bom, verdades a gente já falou muitas, né? Então, assim, como é que a dolagem... Bom, a gente já falou sobre isso, mas, né? Uhum. Como a dolagem, ela pode transformar essa experiência do parto, mesmo quando ela acontece em hospitais ou em cenários menos ideais, assim, Sim. né? Foi aquilo que eu te disse. Eu acho que a doula ainda é mais importante no hospital, Sim. né? Do que em casa. Né? Então, Não que a pra doula... ela fazer toda essa articulação também ali, né? Isso, ela é o guardião, né? Claro. Ela vai cuidar se aquela mulher não vai ficar exposta, que ela não vai ficar sozinha ali em nenhum momento, né? Ela vai cuidar da ambiência. A gente dá pouco valor à ambiência de um parto, né? Mas o parto, ele é todo hormonal. Então, se tu entende que aquele ambiente é um ambiente que te oferece perigo, o teu sistema hormonal, ele luta e fuga. Eu não vou liberar meu bebê aqui. Não vai relaxar. Né? Não vai zero, relaxar. né? Uma luz branca, entrando um monte de gente, a mulher com frio. Tu tá liberando adrenalina, deixa né? eu te interromper. Tem um mito que fala, né, que se a mulher já tá em dilatação e vai pro hospital, diminui, não Claro, porque tu ativa o sistema parasimpático, né? Uhum. Então, que é o tipo, luta e fuga. O simpático. O simpático, Né? isso, exatamente. Sim. Então, assim, é luta Entendo. e fuga, né? Eu vou pegar e eu vou fechar, não vou deixar, porque esse lugar aqui para mim não é seguro. Claro. Então, quando tu chega no hospital e tu consegue ter a oportunidade de fazer a ambiência, da luz, do cheiro, né? Dos aromas, da música, da temperatura da sala, isso faz toda a diferença para aquela mulher conseguir mandar a informação para o corpo dela de relaxar, de soltar, ela não pode se sentir ameaçada, né? E a questão de tu ter um olhar, né, de uma pessoa que tu conhece, que tá te acompanhando, né? Quando chega lá, tu vai ver um monte de gente que nunca te viu na vida, né? Sim. Ainda vai chegar, ô, mãezinha, não sei o que, sabe aquela coisa? A mulher não, né? É complicado, né? Então, é exatamente para facilitar isso, né? Para evitar qualquer coisa. Às vezes a mulher fica sem comer, sem beber, né? Porque, bom, no último parto que a gente teve agora, acho que tinham, sei lá, 7 quase partos ao mesmo tempo, assim. Era gente ganhando na sala de recuperação, assim. Porque a gente está com um hospital grande fechado aqui, que é a Santa Casa, né? Então, assim, é aquela loucura, né? Então, tu tá ali, só que eu não tenho nenhum vínculo com o hospital. Eu tenho um vínculo com aquela família, com aquela mulher que me levou, né? Então, eu vou estar por ela. Com certeza. Para que ela tenha uma assistência digna ali naquele momento, né? Sim. Então, esses cuidados, assim, são bem importantes ali naquele momento, né? Com certeza. E é tudo hormônio, né? Sim. O parto, ele é completamente hormonal, né? Se a mulher sente que ela não está segura, aquele bebê não vai. Ela vai parar, o parto para, as contrações param, né? Então, muitas vezes o nosso trabalho é ajudar a resgatar, né? Não sabem, não sabem. É bom para cesárea, né? Ah, o parto parou, não teve dilatação, né? Será que existe isso, né? A mulher não dilatou. Né? Quantas vezes a gente escuta isso, né? As mulheres, eu não tive parto porque eu não dilatei. Será que você não dilatou? Você não teve tempo para dilatar. Você não teve condições para dilatar, né? Então, tem muita coisa que a gente vai quebrando esses mitos, né? Ao longo do tempo, assim, né? Nem todo bebê nasce com 40 semanas. Quem é que diz que na 40 semana mais tu vai entrar em trabalho de parto, né? Ecografia não é balança também, né? Às vezes tem os desvios também, claro. Né? Então, assim, o corpo, ele sabe, né? Eu não vou falar do meu relato aqui, porque ele é muito intenso, mas a Bárbara já sabe, mas eu tive uma indicação de cesárea, eu tava, né, super preparada. Preparada não, porque agora, olhando, eu poderia ter me preparado muito, muito mais. Mas eu tava me preparando pro parto, e aí eu tive uma pré-eclâmpsia e tive indicação de cesárea, mas mesmo assim... A minha médica foi maravilhosa comigo, porque ela sabia também, e a conduta dela era toda também pro parto, tudo. Então, a gente tinha trabalhado muito isso. Sim. E quando eu cheguei no hospital e me falaram, não, tu não pode mais ir pra casa, fica aqui, a gente vai chamar tua médica e tal, porque eu tava com a pressão alta, pra quem não sabe, né, pré-eclâmpsia, explica tu melhor. A pré-eclâmpsia, na verdade, ela é uma relação entre a proteína e a creatina no exame de urina. Né? Normalmente, a mulher, ela pode ter uma pressão alterada, né? E aí apresenta alguns sintomas, inchaço, às
vezes um inchaço muito excessivo, né? Uhum. Dor de cabeça. E aí a questão das plaquetas começam a diminuir. Então, se tu tem condições de mandar uma mulher para indução e ela ainda ter um parto normal, só que vai depender muito dos marcadores do exame de sangue. Então, talvez ali naquele momento tu podia estar com as plaquetas muito baixas, alguma coisa assim, que aí não poderia ir, às vezes, para uma indução, é uma cesárea direto, né? Porque daí tem riscos bem sérios. Porque tu né? não tu vai perder sangue, tu não tá com reserva de Riscos sangue, bem né? Tu sérios. tá ali com 80 mil, Exato. 70 mil de Mas- plaqueta, né? Mas aí o que eu E queria pode dar falar... síndrome de HELP, né? Que Várias são outras coisas, né? complicações, assim. É. Descolamento de placenta, né? Então, a pré-eclâmpsia ela é uma condição bem arriscada, Bem né? arriscada. Pelos protocolos é 37 semanas, né? Normalmente, assim. sim. Se é só hipertensão, daí é 39 Sim, semanas para o bebê nascer. claro. Porque daí tu tira a condição, Claro, né? que é, Porque aquela que é a condição... resolução do problema, né? Exatamente, é porque Do ela problema. é causada pela gestação, Claro. né? E daí, mas o que eu queria falar é que daí a minha médica, ela sabia toda a minha vontade, então ela Sim. chegou, ela falou, espera que eu tô chegando aí, a gente vai conversar. Tá. E aí ela chegou lá e olhou, né, Os todos exames, assim, todos, é. e falou pra mim, tu ainda tem condições de fazer Tá. indução, a Ah, gente sim. pode ficar aqui mais um pouco, Tá. não sei o quê. Só que daí eu já tava Tava tão nervosa. nervosa, É. que aí eu olhei pro Léo e falei assim, não quero, né, Aham, vamos fazer isso. cesárea e Sim, azar. sim, Mas, sim, tipo, se eu sim. tivesse uma doula, É. talvez eu tivesse esperado. Ou talvez né? durante a tua gestação tu tivesse ido em rodas sobre indução de parto. Sim. A gente faz muita roda de intervenção, Uhum. né? Então, assim, quando o parto não acontece naturalmente, né? Uhum. Então, assim, quando chega essa condição, tu já sabe quais são as tuas opções. Perfeito. De diabetes gestacional, muitas vezes tu tem que induzir, Uhum. né? Então, assim, como é que funciona a indução? Quais são os tipos de indução? E é impressionante a quantidade de mulheres hoje que estão tendo partos por indução, que não estão desencadeando trabalho de parto espontâneo, ou que apresentam essas comorbidades ao longo da gestação, mesmo. assim, porque a nossa saúde não está das melhores, né? Claro. Então, isso se reflete na gestação. Diabetes gestacional, hipertensão, mulheres super jovens, assim, né? Sim. Que acabam tendo que induzir. Sim. Eu vou te dizer que eu acho que ano passado, assim, uns 60% dos partos da nossa equipe foi indução. Que loucura. né? Impressionante. E tu assim. acha, Bárbara, a tua opinião, assim, se talvez técnica, não sei, mas tu acha que esse grande número de alteração, por exemplo, das pessoas terem hipertensão, alteração na pressão, Sim, né, sim. pode estar relacionada a estresse, ansiedade? Eu acho que tem uma condição genética também, Tá. né? Porque toda a placentação ali daquele início, daqueles 3 primeiros meses, muitas vezes é o que define, né? Algumas complicações que vão aparecer lá no final. Né? Entendi. Por isso que a preparação para o parto ela é tão importante. Sim. A mulher engravidar com uma boa saúde, Sim. né? Então, mas essas condições muitas vezes são condições genéticas, congênitas, né? Que a pessoa já tem. Pode ser, claro, nunca teve pressão alta, foi ter pressão alta na gravidez, Sim. né? Mas às vezes é uma questão fisiológica também ali, da forma como aquela placentação aconteceu, né? Entendi. Que diminui um pouquinho, né? Pelo calibre da veia, enfim, Tá, mas o com corpo não dá certeza o conta, estresse né? pode dar uma Claro, colaborada, não, né? sem dúvida, sem dúvida, sem Sim. dúvida. Até porque o estresse aumenta a pressão, né? Seus picos Sim. hipertensivos, né? Sim. Eu sempre, quando tem uma mulher com hipertensão, eu pergunto para ela, o que que tu tá te sentindo pressionada? Né? Então, pois é, eu acho que a minha pré-eclâmpsia foi de pressão. Isso, Pressão do mundo externa. sem Pressão dúvida. de todo mundo que Isso. ficava. E aí, essa criança vai Aham, nascer, porque eu tinha aham. escolhido fazer parto, né? Daí Sim, era a sim, mãe que sim. não queria, É. a fulana que Aham. dizia, não, que tu é louca, que não sei o que, Sim, que bibi, a bibi, bibi. cesárea é o normal. E eu assim, e daí elas me ligavam e me Aham. mandavam mensagem, já nasceu, já Sim, nasceu. às vezes o tu não vai telefone fazer toca, cesárea, a tua tu não vai pressão não sei o já quê. sobe, né? E eu, mas gente, tipo Aham. assim, na última semana eu falei pra ela, eu vou trocar meu número. Aham. E aí eu disse pra ele, eu não vou, eu respondi às pessoas assim, quando nascer, você vai saber. Aham. Não precisa mais me É, mandar mensagem, é, por favor. é. Tipo assim. O que a gente indica normalmente é a gente contar a data prevista do parto diferente para a família. Jogar, tipo, 2 semanas para frente, assim, sabe? E Era o aí, que eu daqui a pouco devia nasceu, né? Aquela coisa. Principalmente quando tem essa família muito ansiosa, a gente fala, a data é 23 de março, coloque aqui é 15 de abril, Isso aí. a data. Maravilhoso. Ah, erramos ali, Tu família. sabe que foi a dica que eu dei pra todas as minhas amigas Aham, depois. sim. Foi essa dica que eu falei. Se a tua isso é bem data é bom. isso, Aham. fala depois pra Uhum. ninguém ficar te enchendo o saco. Eu Uhum. dei a dica pra todas as minhas amigas depois. Exatamente. Bota umas 2 semanas para frente ali, né? Porque é isso, né? Alguma pressão externa tá acontecendo, né? Sim. E todas as condições, tipo infecção urinária, essas infecções de repetição, a candidíase, né? Tem muita mulher que desenvolve candidíase na gravidez, né? Aham. Que às vezes não quer ter relação com o marido, tá com aquele corpo mais preservado Sim. e aquela condição, ela aparece Sim. para facilitar isso, né? Sim. Para a mulher não entrar em Tipo, contato aham, também, né? aham. Então, claro, sempre vai ter, Claro. né? Mas é sempre bom a gente olhar para os dois lados, assim, também, sim, né? sem dúvida. E aí, Bárbara, essa jornada, né, não termina no parto. Então, assim, como é que a doula, ela pode apoiar a mulher no puerpério? Sim. O puerpério, ele é
o que eu percebo, tá? Primeiro, calma aí, tá. Vamos dar uma pausa. Explica o que é puerpério, porque talvez ainda existam pessoas que não sabem. Sem dúvida, sem dúvida. O puerpério, ele é o período em que conta 40 dias, normalmente, né, do nascimento do bebê. Seria essa quarentena, né, que é um puerpério mais inicial, tá? Dentro do Ayurveda, inclusive, se entende que o puerpério, ele dura até a mulher voltar a menstruar. Então, o meu puerpério do Rodrigo durou 1 ano e 7 meses. Nossa. Eu fiquei 1 ano e 7 meses sem menstruar. Que é aquela coisa do corpo não voltar a ter a condição, né, de antes da gravidez. Claro. Então, voltou a menstruar, tu tá pronta para uma próxima gestação, terminou o teu puerpério. Né? Mas, para a grande maioria das pessoas, se compreende com esse período da quarentena, dos 40 dias pós-parto. Né? Existe uma queda muito brusca dos hormônios depois que o bebezinho nasce. Então, o parto, ele vai fazer com que tu produza muitos hormônios que são derivados das ocitocinas, da dopamina, né? E aí, de repente, o bebê nasce e aqueles hormônios vão lá pro pé. Então, tem aquele período do baby blues, que é uma melancolia pós-parto, né? Se a mulher, ela já tem uma condição anterior, né, de depressão, já tem alguma questão química, essa mulher, ela tem que ter uma atenção um pouco maior, né? Porque pode ser que com essa queda brusca de hormônio, ela entre em estados mais, né, psicologicamente mais complicados, né? E muitas vezes acontecem coisas bem sérias mesmo, dela não poder nem ficar com o bebê, né? De oferecer risco para o bebê ou risco para ela mesma, né? Porque são condições de... Tem um filme, agora eu estava me lembrando, chama Baby Rhea, que é um filme que fala sobre alucinação pós-parto. Que tu assiste o filme inteiro, que tu não sabe se a mulher tá vendo aquilo ou se é a viagem da cabeça dela. Chama Baby Rhea. É muito doido, já fica aí dica de filme, assim. Porque a mulher começa a achar que o bebê quer matar ela. Meu Deus. É muito... Sim, porque também ela tá toda desorganizada. Porque, assim, a gente que passou por pós-parto, assim, né, independente do período, aquele bebê, ele se torna o responsável pela tua desorganização. Claro. É por causa dele que tu não dorme, é por causa dele que tu tem dor, é por causa dele que tu tá passando grande parte das dificuldades. Então, cara, às vezes tu sente raiva do teu filho. Sim. Tu não consegue dormir, tu não consegue dar conta, né? Sim. Então, todo esse suporte, às vezes, que a doula, ela ajuda muito no sentido da mulher poder falar coisas que ela não falaria pro companheiro. Sim. Como é que ela vai chegar pro companheiro e dizer assim, eu odeio meu filho, não quero mais essa criança, devolve. Sabe? E nem para mãe, para ninguém da família. Sim. Então, a doula, né, ela é uma profissional de fora. Claro, e eu gosto muito de fazer um encontro, assim, só com a mulher. Sim. Tira o cara, sabe? E às vezes fala só com ele também. Para ela poder ter. Então, assim, quando a gente tem essa possibilidade de falar, a gente está esvaziando, né? E aí o leite flui melhor, né? Então, tem toda uma fisiologia que acaba ajudando muito dentro desse pós-parto, né? E o homem também, e tu prepara esse casal ao longo da gestação. Porque aquela mulher, ela não vai ser a mesma, né? E ela nem quer ser. Ela já é uma outra mulher, né? Só que o homem, o processo... para ele, do puerpério, começa depois que o bebê nasce, né? Sim. Que é aí que ele entende o que é aquela criança. Antes tá dentro da barriga, é uma coisa meio tipo, tá, vou ali, toco, sinto, mas tenho amor e tal. Mas pra eles é tão importante eles saberem esse momento da mulher, porque às vezes eles também ficam, meu Deus, por que cobrando, ela tá grosseira? Por que tá não sei tá chorando sem parar? Tá louca? Tá triste? Tipo, mas tu não devia estar feliz, teu bebê acabou de nascer e tu tá aí chorando, tu tá triste. Então, a mulher, ela não tem esse espaço, né, pra conseguir desaguar. Né? É muito importante essa informação para eles. Antes, com certeza, se informar antes, para entender que a tua mulher vai passar por isso e que é normal, né? Exatamente. Eu me lembro no puerpério, um dia o Léo fechou a porta do carro e eu comecei a chorar, tipo assim, tu bateu a porta do carro muito forte, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo assim... Não, e a gente fica num estado de alerta o tempo inteiro, sabe? É muito forte, assim, pro corpo. É muito intenso, né? É muito intenso, assim. É muito intenso, E quando a gente não tem essas informações, às vezes é isso. Às vezes a gente acha até que a gente tá delirando. Sim. A gente não sabe assim, se conectar o que é verdade, o que não é. Será que eu tô louca? Será que é assim mesmo? Será que, né? A gente fica nessa confusão mental mesmo, né? Eu tenho uma questão, assim, bem pessoal. Daí não é a dor, é a Bárbara, a terapeuta, né? Sim. As mulheres me vinculam muito ao parto. Muitas vezes acontece no pós-parto de ter uma desvinculação do meu trabalho. Não que seja ruim, né? Sim. Mas é que é muito aquela coisa assim, até o parto ali. Por isso que é bom ter doulas de pós-parto. Entendi. Porque às vezes não é que ela vai associar que o parto não foi o melhor, não foi isso. É que ela olha pra mim, ela vai lembrar do parto.
E claro, se o parto é bom, mas mesmo que o parto tenha sido bom, Sim. né? Tem outros profissionais. Eu não sou consultora de amamentação, Sim, por porque exemplo. a partir desse momento E ela eu vai entendo precisar que outras demandas. Exatamente. Eu entendo que o meu trabalho, a minha entrega, ela é 100% no parto. Sim. 100%. Mas eu Sim. não consigo dar Perfeito. essa mesma entrega no pós-parto. Por isso que eu Perfeito. prefiro que um profissional com mais gás, Sim. sabe, chegue ali e consiga lidar, e que tenha essas habilidades para lidar. Por isso que a gente tem na equipe consultor de Claro. amamentação e tal. Claro. E é o que acontece sempre. A gente tem um grupo que fica todo mundo, né? Sim. Então, agora mesmo, essa mulher da indução, assim, tá lá, um monte de problema na amamentação, tá no hospital ainda. Pô, já foi a consultora, já foi a enfermeira e ninguém me acionou. Sim. Sabe? Sim. Eu vou lá daqui uma semana. Sim. Entendeu? Então, é legal tu poder, sabe? Porque o parto foi muito intenso. Porque tu tá 12 Claro, horas com a perfeito. mulher ali. Eu também preciso descansar. Sim. Eu também preciso ter um afastamento daquela situação energética. Com Tanto que eu vejo, assim, que tem muitas doulas que atendem vários partos. Às vezes, um dá, eu tô indo para um para outro. Cara, eu não consigo conceber a ideia. Às vezes, eu fico 2, 3 dias para me recuperar de um. Sim. Sabe? Então, assim, eu não pego muitos partos. Sim. Pego 1 por mês. Sim. 2 por mês, assim, né? Uhum. Porque eu não conseguiria entregar o que eu entrego Sim. pegando 2 partos no mesmo dia. Coitada da mulher que eu vou atender depois. Perfeito. Porque eu não vou conseguir entregar igual. Sim, né? isso é tu se respeitar É, também no teu limite para exatamente. entregar o máximo que tu pode, né? O Exatamente, melhor que tu exatamente. pode. Então, assim, quando a mulher me contrata, ela sabe que ela vai ter o meu Perfeito. 100% ali, o meus 200%, até mais. Perfeito. Eu vou estar assim, meu filho pode estar doente, qualquer coisa, nada importa. Sim. Eu vou estar ali para aquela mulher, o meu celular eu nem olho. Sim. Pode estar caindo a casa lá, Sim. não tem problema. Tá, então nossa última pergunta antes de ir pro último quadro, que é assim, já que a gente conhece, né, tem um pouco de conhecimento do yoga, tu acha que o yoga é uma boa conduta para pós-parto, assim? Pro pós, É, se essa mulher já praticava yoga, sim, tá. né? Porque E também respeitando aqueles aquele dias, período enfim, da né? loquiação ali do sangramento, né? Aham, Então, o período do sangramento a gente não faz nada, Sim. né? O que eu percebo e eu vejo mulheres, assim, que eu acompanhei muitas professoras de yoga, né? Uhum. É a questão da ativação, principalmente de períneo, ativação da musculatura, né? Que tudo fica muito solto. Sim. O quadril, né? O bebê passa por ali, então aquele quadril ali ainda tá muito solto, Claro. né? Eu sinto que o yoga, ele é uma forma da mulher resgatar um pouquinho uma questão da individualidade dela, assim, né? Perfeito. De uma prática que ela já conhece, que ela sabe que faz bem, Sim. né? E aquilo ajuda a resgatar e a unir de volta, né? Existe um ritual que a gente faz que chama fechamento do corpo no Aham. pôs-parto, Aham. que é um fechamento das parteiras mexicanas, né? Aham. Então a gente vai lá e amarra aquele Faz pano, né? Aquele rebozo em 7 pontos do corpo muito apertado. Uhum. E aquela é uma sensação maravilhosa, assim, porque o corpo ele tá totalmente aberto, Sim. né? Então eu sinto que a prática de yoga ela vai ajudando a trazer de volta essas formas, né? Claro. Que a mulher entende como uma forma um pouco mais conhecida do corpo dela, né? Sim. E isso faz com que ela lide melhor com tudo isso. É um momento para ela, né? Claro. Que ela tá retomando, né? Se conecta com a respiração, enfim. Perfeito. Mas isso muito se a mulher já praticava, Sim. né? E aí pra segue gestantes? praticando, né? Durante a gestação, maravilhoso, né? Sem dúvida, assim, porque tu criar não só a questão do teu corpo se tornar mais flexível, Sim. né? Mas entender, o que eu sempre falo, né? Como é que a gente lida com a dor da Uhum. contração? Uhum. A gente tem vontade de sair correndo, Sim. sem dúvida. Sim. Quando tu tá com dor, tu não quer sentir aquela dor. Sim. Quando tu faz um asana, uma postura, e tu chega naquele lugar que dói, o que tu faz? Tu recua, né? Então, aquele treino de pegar isso... A Não, peraí, permanência, né? deixa eu sustentar. Eu fiz hoje um post sobre isso. Aham, é isso aí. Eu acho que o yoga, ele é nesse lugar, para É mim. ali que ele nos É ali, ensina, é ali né? que ele nos A ensina. tolerância, A tolerância, resistência, o tapácia, né? resiliência. Exatamente. Isso para um parto é maravilhoso. Embora tenha uma coisa muito interessante, assim, que todo mundo, quando eu estava grávida da Sara, né? Uhum. Falava, não, tu é professora de yoga, né? Tu vai ter um parto incrível. Tem um peso muito grande. Sim. E o que tem de mulheres professoras de yoga que fizeram cesárea, tu não tem ideia. Eu sou uma delas. Não, mas muitas, Pô, mas na Jana. época eu não era Mas instrutora ainda. muitas, Jana. Sim, Muitas. Que louco, Que né? não conseguiram ter o parto. Uhum. Que não conseguiram ter. Muitas doulas que não conseguiram parir. A Né? Bárbara me deu aula até o meu barrigão, uma Aham. semana antes de É, parir, eles estavam lá é. dando aula. Isso, e aquele relaxamento também. Eu me lembro de uma foto até Perfeito. que a gente tem, assim, que é tu conseguir, né, dar aquela É. informação pro teu corpo de pura entrega, né? Claro. Que e que eu sempre falo para as gestantes, assim, que é o pulo do gato do parto, é tu descansar entre as contrações. Sim. Se tu conseguir chegar nesse lugar de Fazer uma pura entrega pausa, entre as contrações, Perfeito. tu vai lidar muito melhor com o processo ali, né? Me E é isso chama, tu ensina, me chama né? pra fazer as posturas de yoga restaurativa lá no É parto, isso aí. Bárbara. Na hora bota um bolster lá. Né? Imagina que delícia. Aham. Entre 1 minuto e meio. Né? Tem que ser Tem que ser rápido. rápido. Tem que voltar rápido no negócio. Bom, então agora a gente vai pro último quadro do VidaCast, que chama Recomendações da Alma.
E a Bárbara já recomendou um filme, não sei se quer recomendar algum outro, tu quer deixar esse que tu já falou sobre? Tem um clássico de filmes que é O Renascimento do Parto, né? Que Sim, foi um é filme, um maravilhoso. documentário, né? Que acho que revolucionou, né? A questão do entendimento sobre o parto, né? São 3 episódios, né? Uhum. O primeiro, ele é bem geral, assim, né? Falando um pouco de histórias de mulheres que tiveram seu parto perdido, né? O segundo, ele é um pouco mais forte, que ele fala Sim. bastante de violência obstétrica, né? Sim, Então, se é uma mulher mais sensível, às vezes tem que ver se vale a pena realmente assistir, sim. né? E o terceiro fala sobre o parto orgásmico, né? Ele já leva para um outro lugar, assim, diferente, que é uma coisa interessante, que a gente desassociar o parto da dor, né? Sim. E tu entender o parto como algo prazeroso, Sim. como algo gostoso, né? Isso fala muito da relação que a gente tem com a nossa sexualidade, né? Perfeito. Então, eu acho que ele é bem Então bem ele tem 3, interessante. né? Um, São 2 e 3, 3. são 3 episódios, assim, né? Eu acho que é legal. bem interessante, né? Eu evito muito, assim, por exemplo, tem um filme que todo mundo falava que é aquele que era Partes de Mim, que é uma mulher que nunca quer ter um vi. parto em casa e o bebê morre. Uhum. Então, assim, tem muitos filmes que fomentam isso, assim, sabe? De que o parto natural, ele é um parto mais arriscado. Perigoso. Que a cesárea é um parto mais tranquilo, né? Uhum. Então, é difícil a gente ter retratado, né, fio. Tem uma série que é interessante, que é a Tenda Vermelha. Ah, eu já indiquei Né? essa série Isso, aqui. da tenda Já que fala, indiquei. né? Que traz um pouco essa questão, né? Das mulheres unidas ali, Uhum. né? Para o parto, Sim. né? Desse lugar um pouco mais ancestral, assim, do parto, né? A minha professora de parteria, eu estudei com as parteiras, né? Aham. Que é a Marcele Carvalho, ela já faleceu, né? Aham. E tem alguns TEDs da mãe dela, que chama Sueli Carvalho. Que legal. São lindos, aquela mulher falando assim, É. sabe? E tem um documentário que eu Tá, gostaria de... gente, deu! Não, mais o último, que é da Dona Flor, que é uma parteira lá do Cerrado. Ai, já ouvi Que é a história da vida dela. Eu dessa. conheci a Dona Flor. Eu tenho hoje os olhos, eu levo pro parto dos olhos que ela fez com a mão dela, que é linda. E conta a história, assim, da parteria tradicional, Eu já ouvi assim, falar sabe? dela. Tem no YouTube, né? Tá, vou botar na descrição do episódio. Ah, esse da Dona Flor, assim, é incrível, que é uma mulher que, nossa, ancorou 2.000 crianças lá no Cerrado, assim, Legal. né? E era bruxa, né? Ela... Muito legal, é bem bacana. Legal. Assim. Eu acho que, só, rapidinho, antes de eu dar a minha dica, eu acho que a gente isso aí que tu falou é um mito também, né? Que o parto humanizado é mais perigoso. Isso, né? o A parto gente não falou sobre normal, isso. na verdade, nem só o parto humanizado, né? Que ele é mais Como perigoso. se o parto e é nada mais a ver. perigoso, porque o bebê tranca, né? Então tem muito mito nesse sentido, assim, né? Porque, e os problemas que acontecem na cesárea, né? Uma cesárea é uma cirurgia de grande porte, Ninguém né? fala desse Ninguém lado. fala sobre Nada, isso, né? né? Não, Nunca. né? Nossa, depois que eu passei, assim, eu fiquei pensando muito assim, como é que as mulheres Optam por isso. escolhem fazer Uma esse cirurgia. negócio? Guria, eu no outro dia, bom, eu só chorava, porque enfim, né, já tava no puerpério, já tinha feito um parto que eu não queria, Sim. e tava com dor. Claro. E eu, gente, não é possível, eu falava pro Léo assim, não acredito que as mulheres, elas escolhem passar por isso, não é possível. Sim. Então, esse era um dos outros Como é que isso pode ser melhor, né? Exato. Eu tive as 2 experiências, né? Então, assim, é impressionante, assim. Sim. Depois que o Rodrigo nasceu, eu tava de pé tomando banho, como se nada tivesse E acontecido, daí uma né? outra pergunta rapidinho, sei que nós já estamos estourando aqui, mas assim, quem fez cesárea pode fazer um parto depois? Claro, sem dúvida. Né? O útero, ele abre igual, né? Ele se contrai da mesma forma, né? Tem mulheres que tiveram 3 cesáreas e tem um parto normal depois, né? Maravilhoso. É claro que tu vai ter uma assistência diferente, né? Tu vai ter, porque a questão da ruptura uterina, né? Sim. Daquele útero que tem uma cicatriz, já foi cortado. né? Então tu vai ter uma atenção, né? Hoje agora a gente está indo para um congresso com a equipe que é de parto pélvico, né? Uhum. Então o parto pélvico, ele também era um parto que se dizia, o bebê está sentado cesárea. Né? O bebê sentou, tem que... Claro, mas agora a gente está se preparando para atender os bebês pélvicos, Que legal. né? Eu tenho um método que eu desenvolvi que ajuda a virar o bebê, né? Tem um procedimento que é em hospital, chamado VCE, que é a versão cefálica externa, né? Sim. E aí eu faço toda uma preparação do corpo da mulher para essa manobra de VCE também, né? E já aconteceu do bebê virar na massagem mesmo. Nossa, assim, né? que lindo, que lindo. Tá, então eu vou indicar o meu filme, que na verdade, é uma série, que chama Call the Midwife, que é uma série que passa em Londres nos anos 50, das parteiras, e acontece várias coisas muito, né? Assim, loucas e importantes, e também mostra esse empoderamento feminino, esses desafios do feminino. Mas, né, pra quem não sabe, midwife em inglês é parteira, então, assim, call the midwife e São ela as nossas vai... enfermeiras obstetras, assim, Então, né? e ela vai resolver várias questões relacionadas ao nascimento. Não, várias vezes eu andava por aqui de bicicleta e as gurias brincavam que era igual a call the midwife.
Ótimo. E aí, uma dica de livro? Tem? Olha, eu pensei no Parto Ativo, Tá, sabe? Eu acho que ele é um legal. livro, assim, que ele ajuda a gente a entender a questão da fisiologia do parto, no sentido de que, cara, o teu corpo, ele é perfeito, né? Uhum. E que, por que que é o parto ativo? Da mulher ficar ativa no trabalho de parto, Sim. né? Então, ele é um livro muito legal. E um livro um pouco mais, talvez, para gestação, assim, que é Origens Mágicas, Vidas Encantadas, que é o único livro que o Deepak Chopra escreveu Sim. sobre gestação e parto também, que é Uhum. muito legal. Uhum. Tem o Parto da Mulher, da Cristina Balzano, que é maravilhoso Legal. também, né? Tá bom, Tem... já temos Tá bom, livros. bons livros. Tá, vocês viram? Agora não consegue dar uma dica só. Não consigo, é que Não, é aguarda o pro universo, próximo. né? É o meu universo. Guarda pro próximo. Sim. E eu vou indicar um, então, aqui, que é Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda, que fala um pouco, assim, né, pra quem gosta de espiritismo, enfim. Mas não só pra quem gosta disso, sabe? Eu acho que ele mostra, ele fala muito, assim, que as nossas crianças, elas não são simples crianças, elas já têm uma história ali. Sim, E a gente precisa respeitar esses serzinhos, né? Assim, a gente precisa conduzir eles pra vir pra essa vida da maneira mais adequada que a gente conseguir, com né? certeza. Merecem, né? Então, antes de eu ler a reflexão desse livro, Bárbara, de novo, né? Agora, com esse objetivo, dá o teu contato aí, fala para as pessoas como é que funciona assim. Eu tenho a Morada da Doula, né? O Instagram é Morada da Doula. Então, lá é onde acontece toda a magia, né? Então, todo o atendimento dos casais, né? Toda essa preparação para o trabalho de parto. Eu trabalho muito com as massagens. E a massagem trabalhando muito com o campo sutil, com o campo energético da gestante. Toda a parte de educação pré-natal, independente de eu acompanhar o parto ou não, né? Essa pessoa estando aqui, essa pessoa estando em qualquer lugar do mundo, inglês, enfim, inglês é a única língua que eu falo, né? Então, acho que seria só nessa possibilidade. Mas, assim, qualquer tipo de atendimento. Claro, quem estiver aqui em Porto Alegre, região, né? Conhecer ali o espaço, porque muda. Né? É uma possibilidade da gente fazer uma conexão muito profunda assim com aquele casal. A gestante ela chega mais preparada para o parto, mais positiva, mais conectada, com mais confiança, né? E o parto flui de uma maneira melhor. Sim. Quando essa mulher está nesse estado, né? Sim, lindo. Então, mulheres, fiquem ligadas Morada aqui, da né? Doula. O trabalho da Bárbara vai ficar aqui também na descrição do episódio. E eu vou falar, então, do meu trabalho de novo, porque eu sempre falo aqui, né? Que eu gosto muito de trabalhar com mães. Eu acho que as mães, elas precisam muito de momentos para elas se recarregarem, para estarem prontas para conseguir essa batalha que é a maternidade. Nutrir para nutrir, né? Nutrir para... Exatamente, nutrir para nutrir. Para as mães, né, conseguirem seguir essa batalha aí da maternidade. Então, eu faço algumas experiências e vivências que eu chamo de refúgio materno, que são para as mulheres elas terem um momento só delas, onde tem prática de yoga restaurativo. Eu sempre trago um tema pra gente falar um pouquinho. E depois sempre roda uma partilha entre mulheres que é sempre muito rico, especial, né? E maravilhoso e rico. E a gente, entre mulheres, a gente sempre, né? Uma sempre aprende uma coisinha que seja com a outra, né? Com certeza. Então, se você quiser participar de algum refúgio materno, olha lá no meu perfil que algum deve estar rolando por esse momento. Se não estiver rolando, logo vai rolar. Então, vou terminar aqui com uma reflexão desse livro, que fala o seguinte. Seu bebê, ele é um espírito adulto, inteligente e experimentado, aprisionado em um corpinho físico que ainda não lhe proporciona as condições mínimas de que precisa para expressar todo o seu potencial. Por alguma razão que um dia você saberá, ele foi encaminhado, atraído ou convidado a vir para a sua companhia. Não se esqueça de que também você é um ser renascido. Que lindo. Isso aí, amém. Então é isso. Dá um tchauzinho lá. Temos um episódio. Obrigada, gente. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.